Olá, pessoal. Boa noite. Estou gravando aqui à noite, então boa noite. Mas para você que nos assiste aí nos diversos horários, bom dia, boa tarde. Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Clube do Livro. Hoje nós estamos aqui no nosso vigésimo encontro do Clube do Livro. Estamos finalizando um capítulo hoje, então vamos lá para os nossos estudos. Então, como você bem nos conhece aqui, né, esse é o Clube do Livro, o livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentada por mim, Glécia Carneiro. Então, é um prazer muito imenso, a gente já está aí em mais uma semana do ano de 2026, um ano bem quente, né? Aqui na Bahia, muito quente, e estamos começando mais essa edição do Clube do Livro. Sem muita delonga, era a nossa proposta de 20, 30 minutinhos de estudo. Vamos adiante. Então, vocês sabem que esse é um trabalho do CAC, Kardec, Amor e Caridade, nosso grupo de estudos espíritas. Como eu sempre digo a vocês, represento aqui uma comunidade de trabalhadores espíritas e, honramente, estou aqui para representá-los e para fazer esse Clube do Livro. Nos segue aí no canal do YouTube, aproveita inclusive esse janeiro, que geralmente é um mês mais tranquilo de trabalho para a grande maioria das pessoas, para que vocês possam atualizar, assistir os nossos vídeos mais antigos. Mas a gente está no Instagram, está também no WhatsApp, e aí compartilha os nossos canais, nos segue, curte, atualiza os seus vídeos, tá bom? Que o nosso grande propósito é justamente divulgar essa doutrina espírita. E aí, vamos lá para a nossa dinâmica de estudo. Nós vamos fazer a leitura dos itens do capítulo, que hoje nós finalizamos o capítulo 6. Vamos retornar para dar uma olhada sobre as lições de Jacob, e aí a gente faz esse olhar sempre voltado para aquilo que eu destaco, mas obviamente você poderia destacar mais coisas ou coisas diferentes. Está valendo também discordar, concordar. Então, o nosso objetivo aqui é ler esse livro, o nosso objetivo é aprender com ele e o nosso objetivo também é compartilhar esses ensinamentos. Então, quem não tem, tem lá no nosso grupo do WhatsApp ele em PDF, e também o nosso objetivo é a gente conversar um pouquinho também pelo canal do YouTube. Eu estou sentindo falta daquela interação de vocês lá. Finalizadas as lições de Jacob, a gente reflete um pouquinho, e aí eu sempre deixo algumas provocações para vocês lá, tá bom? Então vamos para finalizar o nosso 6º capítulo, que é a passagem, e hoje nós vamos para 2 itens, o 6.3, que é o aviso de Bezerra, o 6.4, que é a partida. Então vamos para esses 2 itenzinhos. Vamos para a leitura de itens do capítulo. Desculpa, lembra que aqui eu não faço nenhum tipo de comentário. Desculpa, gente, eu não faço nenhum tipo de pausa. Nós vamos apenas para a leitura desse capítulo e você vai nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, tá certo? Vamos lá. Então, capítulo 6, a passagem, item 6.3, o aviso de Bezerra. Tão preparados quanto possíveis para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho. Não posso reproduzir-lhes as observações ao pé da letra, mas o grande benfeitor anunciou que nos aguardariam surpresas dolorosas, na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. À exceção da irmã, que a nós se reunira por último, não detínhamos o poder da irradiação luminosa, condição de garantia ao êxito da defensiva contra qualquer assédio das trevas. Estávamos quase todos, os recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhante recurso e distraídos da preparação interior, não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus. Poderíamos, assim, cair em sintonia com as forças da ignorância, inimigas do bem. Conservavam-nos sob custódia de elevados benfeitores que se interessavam por nós e por nossos destinos. Todavia, se manifestáramos certo esforço no serviço da crença religiosa. Fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Achávamos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmo, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Enquanto no plano carnal
Enquanto no plano carnal poderíamos gastar a sagrada força da vida, lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecido de exercitar as energias internas. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal de nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida, em face do porvir, se não quiséssemos dilatar a permanência nos círculos inferiores, acentuando qualidades menos dignas. A jornada, pois, representava a primeira experiência importante para nós, reclamando para o alto com o máximo desprendimento da velha estrada de luta que abandonávamos. De outro modo, provavelmente seríamos colhidos por emoções negativas, inclinando-nos para o retorno. A advertência de Bezerra calou fundamente em todos nós que o ouvíamos, guardando noção daquela hora grave. Reparando que era grande o número dos que ali se mantinham como que narcotizados, indaguei de Marta, em tom discreto, como se comportariam eles ante o severo aviso, informando minha filha de que diversos dos irmãos, em traumatismo psíquico, despertariam em breves instantes, tanto quanto lhe fosse possível, e que, no fundo, cada qual registrava a advertência ao seu modo, segundo lhes permitia a capacidade de entendimento, ainda mesmo considerando a posição de semi-inconsciência em que se achavam. Pretendia formular ligeiro inquérito com respeito à radiação luminosa a que Bezerra se referia, mas Marta me pediu, bondosa, deixasse as perguntas para depois. Finalizamos assim o item 6.3. Vamos para o item 6.4 do capítulo 6, a passagem, item denominado a partida. Vamos à leitura. Em breves minutos, encontrávamos-nos prontos. O irmão Andrade e Marta sustentavam-me com os braços, lado a lado. Outros grupos se formaram. Os recém-desencarnados, qual me ocorria, mostravam-se amparados um a um por amigos espirituais, acreditando eu que estes constituíam 2/3 de nossa expedição. A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental, porque, após sentida oração do supervisor, começamos a flutuar acima do solo, guardando comigo a nítida impressão de que o vigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. O poder da individualidade evoluída e aperfeiçoada nos sentimentos espirituais deve assemelhar-se de alguma sorte ao dínamo gerador em eletricidade, porque assinalava em mim de modo inequívoco o impulso determinante do orientador que ia à frente. Não seguíamos em cordão contínuo, mas em grupo de 2, 3 e 4, unidos um aos outros. Apesar do abatimento, não quis perder o novo espetáculo. Em breves minutos, tínhamos as águas sob os pés, elevando-nos vagarosamente à maneira de peixes humanos no mar aéreo. Observação estranha. Julguei que pudessem continuar vendo edifícios e arvoredo, rios e oceanos, embora o véu noturno, como se contemplasse o solo planetário da janela de um avião comum. Todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. Indaguei do irmão Andrade sobre a origem do fenômeno, afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por vasta condensação das energias inferiores diariamente libertadas pela maioria das inteligências encarnadas, assim como a aranha vive enredada na própria teia, e que de mais alto, com a visão de que já dispunha, poderia ver o material escuro ao redor da moradia dos homens. Quando perguntei se aconteceria o mesmo, caso partíssemos durante o dia, informou: não. Qual acontece entre os homens, animais e árvores, há também um movimento de respiração para o mundo. Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundantes do Sol, que bombardeia pacificamente as criações da natureza e do homem, aperfeiçoando-as ao abençoado trabalho evolutivo.
Mas, à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado pelo influxo absorvente da Lua, espelha as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno, envolvendo principalmente os círculos de manifestação da atividade humana. O quadro de emissão dessa substância é, portanto, diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. Nos polos do planeta permanece o gelo, simbolizando a negação desse movimento. Mais tarde, observar a você que as mesmas leis que controlam o fluxo e o refluxo do oceano influenciam igualmente o psiquismo das criaturas. Recordei as páginas de André Luiz, narrando a vida além túmulo, e tentei alongar a curiosidade sadia que chegava a vencer minhas impressões de abatimento. Mas o delicado amigo aconselhou-me silêncio e oração, a face da expectativa inquietante naquela hora difícil de nosso retorno à vida espiritual. Bom, gente, esse capítulo, esse finalzinho de capítulo é muito lindo. Eu só tenho que agradecer a Deus, a Jesus e a esse grupo espírita pela oportunidade de ler e partilhar esse livro com vocês, viu? Então vamos às lições de Jacob. Nesse momento a gente retorna a nosso capítulo, visita alguns pontos que eu destaquei para vocês, mas que obviamente vocês poderiam destacar de maneira diferenciada, tá bom? Então a primeira coisa que eu destaco é como ele é avisado dos percalços do caminho. E quero dizer que nós somos muito avisadas e avisados dos percalços do caminho. Basta as boas leituras, basta a concentração em nossos pensamentos, a oração, que nós somos bem intuídos pelos nossos irmãos espirituais dos percalços. E que muitas vezes sofremos desnecessariamente, porque sabemos que não estamos aqui para o descanso. E isso, Jacob nos ensina também, a partir do aviso de Bezerra, de que lá no mundo espiritual também não é diferente. Haverão percalços e muitos, e que, portanto, é preciso ele manter a serenidade e o desapego, para que ele possa caminhar de maneira mais plena ao longo dessa jornada. Então, vamos pensar sobre isso. O outro ponto que eu destaco para vocês é como os espíritos irradiam de maneira diferente aquilo que carregam consigo. Então, aquela irmã que ele havia conhecido, que tratamos nos itens anteriores, queria também ajudar esse grupo recém-desencarnado, mas também formado por pessoas há muito tempo desencarnadas. Essas irmãs e esses espíritos, eles têm uma irradiação luminosa diferente, que obviamente reflete o seu grau de evolução espiritual, o seu grau de evolução moral, que começa e termina, segue e continua, tanto no mundo carnal quanto no mundo espiritual. E que ele traz aqui também outro ensinamento da nossa confiança em Deus, principalmente quando estamos ali recém-desencarnados, libertos do corpo, e que jamais podemos nos distrair do preparo interior, da evolução espiritual, para que a gente possa fazer uma jornada aqui, como encarnados, como desencarnados, de maneira plena. Veja que esse item, o nome é o aviso de Bezerra. Então, Bezerra está avisando a Jacob como fazer essa caminhada de maneira mais proveitosa, mais plena, mais salutar, mais tranquila e mais evolutiva também. Seguindo o outro ponto que eu destaquei aqui, é que sempre esses irmãos estavam sob a custódia, que é a companhia, ao lado de elevados benfeitores. Então, ao longo desse livro, jamais Jacob deixou de nos dizer como estamos sempre acompanhados. E, obviamente, que isso depende do nosso grau evolutivo, do nosso pensamento, mas tem sempre benfeitores disponíveis para nos ajudar e para nos acompanhar. Bom, outro ponto que eu destaquei ainda nesse item, o aviso de Bezerra, é que eles eram obrigados a reajustar apressadamente os recursos íntimos. Então, a jornada evolutiva aqui, quanto no mundo espiritual, que é a que Jacob está vivendo, ele era obrigado a se reajustar, porque ele estava agora face a face com ele mesmo, com seus círculos mais interiores, justamente acentuando as qualidades menos dignas, olha isso. Nesse momento, Jacob estava diante dos seus principais defeitos, dos seus maiores defeitos. Então, ele é obrigado a se olhar frente a frente e agora tentar se reajustar, manter o seu reajuste. Então, Bezerra também lhe avisa sobre isso.
E aqui ele também diz que era necessário ele se desprender da velha estrada de luta que ele já havia abandonado. Então, não é necessário nesse mundo espiritual que olhemos para trás. Eu acho que até aqui, gente, a gente não precisa tanto estar olhando para trás. A gente tem um caminho tão longo pela frente. E esse caminho ele pode ser feito de maneira diferente. Então, agora nesse início de ano, eu acho que mais do que ficar olhando o que foi bom, o que foi ruim em 2025, é lembrar que a gente reinicia agora um ano onde a gente pode se desprender da velha estrada e de lutas e reiniciar um caminho mais correto conosco mesmo, de evolução dentro de nós. E aí, a doutrina espírita, ela é uma orientadora muito forte desse caminhar. Bom, aqui eu destaquei algumas coisas, né? Então, ele quando observa aqueles irmãos, ele chama de traumatismo psíquicos, que são esses irmãos narcotizados, em sofrimento, que ali também faziam parte daquela caminhada, e, segundo, lhes permitia a capacidade de entendimento. Então, cada um deles, nessa situação de sofrimento, de reajuste, apresentava para ele necessidades diferenciadas de entendimento. Então, por mais que Jacob achasse que era necessário orientá-los, ajudá-los, não é todos ainda que estão dispostos. E eu lembro de uma grande amiga e incentivadora da doutrina, e que me ensinou muito, Joelena, um grande abraço, Joelena, que você sinta sempre a minha vibração de carinho, respeito e admiração por você. E Joelena dizia, Glécia, cada um tem o seu momento. E hoje eu compreendo, às vezes eu ainda não aceito, né? Às vezes eu quero que alguém faça esse caminho, porque eu acho que é melhor, e às vezes até é o melhor, viu? Mas não é porque eu sei ensinar nada a ninguém, não, de jeito nenhum. Mas porque às vezes a gente quer, até isso com os filhos, com o companheiro, e com os pais também a gente às vezes quer isso, mas cada um tem a sua capacidade de entendimento e o seu momento. A gente não caminha por ninguém, né? Às vezes é necessário que o outro também faça os seus tropeços para que ele possa evoluir e se reajustar. Bom, entrando no item 6.4, a partida, já estou começando a finalizar, gente, para a gente manter aí esse nosso compromisso de 30 minutinhos, que é o compromisso que eu firmei nesse 2026. O ponto que eu trago aqui nesse capítulo 6, a passagem, no item a partida, é novamente que esses amigos recém-desencarnados, como Jacob, estavam amparados um a um, ou seja, não era um mentor espiritual ou um guia espiritual ou um protetor para 10 desencarnados, não. Era um a um, por amigos espirituais. E amigo, eu quero lembrar aqui, é aquele que nos quer bem. É aquele que muitas vezes nos diz coisas difíceis, nos mostra coisas difíceis, nos deixa até viver coisas difíceis, mas que quer o nosso bem. Então, lembre desses que são nossos verdadeiros amigos, carnais e desencarnados. E aqui Jacob nos traz que nós estamos amparados por amigos espirituais. E aqui ele começa também a experimentar a capacidade de volitar. E ele diz, né, acho muito linda essa parte aqui, sentida sobre a oração do seu supervisor, e que ele tinha a nítida impressão de que era Bezerra de Menezes, né, esse grande guia espiritual que comandava esse percurso dele de volitar. E aí eles volitavam em grupos de 2, 3 ou 4, unidos, olha que imagem, uns aos outros, juntos, e aqui eu lembrei muitos daqueles passarinhos, né, das gaivotas, que ficam às vezes até uma passa à frente da outra, mas jamais elas se separam. E essa imagem, até pensei em botar no slide, eu quero que vocês, quando veem, né, principalmente para quem tiver a oportunidade de ver os céus e ver as gaivotas, lembrem, né, que aquilo pode representar espíritos, no sentido da analogia, viu, gente? Representar eles volitando, um guiando os outros, mas jamais sozinhos, jamais desagrupados. E às vezes a gente sabe que tem, né, o pessoal da biologia até nos ensina isso. Se eu falar besteira, também vão me perdoando, né? Que o pássaro que está mais cansado, ele volta, fica um pouquinho mais atrás, o mais experiente, ou o que está com mais vigor de energia, vai à frente. E eu fiquei muito pensando nisso, nessa imagem, né? Desse grupo espiritual se guiando e volitando. E aí, em breve, eles tinham as águas sob os pés, né? E aí ele faz essa comparação muito linda, peixes humanos no mar aéreo.
Bom, aqui a gente já começa a finalizar e traz que ele começa a observar uma matéria escura rodear. Eu já digo a vocês que o próximo capítulo, o capítulo 7, está imperdível e ele começa a aprofundar mais sobre isso. Então, assistam na próxima semana o início do capítulo 7, vocês vão ver, e eu vou deixar essa discussão para mais adiante sobre isso, essa escuridão que ele observa. E aí ele pergunta o que é isso que está acontecendo. E aí, novamente, e aqui vou voltar, só gente, quando ele pergunta, né? Ele pergunta principalmente ao irmão Andrade, não é a Bezerra, só para situar vocês e a mim mesma também. Ele diz que aquilo que a gente observa é um movimento de respiração do mundo, que assim como a Terra e o mundo têm momentos de sol e de escuridão, de frio e de calor, a gente também exala isso, né? A gente também transforma os ambientes nesse sentido, que é igual ao psiquismo das criaturas, né? Quando nós estamos sombrios, a gente também deixa as pessoas ao nosso redor mais sombrias. Quando a gente está mais alegre, quando a gente exala mais amor, a gente também deixa quem está à nossa volta assim. Então, é um ensinamento muito importante que Andrade traz para Jacob e que a gente pode levar para a nossa vida, que aquilo que nos rodeia vem daquilo que emanamos, tá bom? E ele traz nos polos do planeta, que aí tem polos, né, norte, sul, polo sul, sempre frio e escuro, então esses campos também magnéticos da Terra, isso tudo também, esses polos, simbolizam também o que nós somos, né? O que nós podemos estar em extremos nesse sentido. E aí ele, nesse sentido, ele recorda os livros de André Luiz, né? Eu tenho vários de André Luiz, e hoje na internet a gente tem vários desses livros que são muito instrutivos e que também estão disponíveis em outras edições do Clube do Livro, que você pode voltar lá, tem outros livros disponíveis, mas o que é que irmão Andrade convoca a Jacob? Que nesse momento ele ore, silencie e ore. Então, nos momentos onde a gente está triste, na angústia, no desespero, eu sempre já disse isso a vocês em outros momentos, a ação é importante, mas a oração e o silêncio também é muito importante. E às vezes ela é o nosso grande remédio. Às vezes ele é o grande e único remédio para aquela situação. Então, silenciar e orar, que nesse 2026, que estamos aí na segunda, terceira semana, né? Não sei quando é que vocês vão assistir, mas seja qual for a semana, que a gente possa muito mais silenciar e orar diante dos problemas. Agir também é importante, não estou dizendo isso, não estou contrapondo a ação, mas estou dizendo que a oração e o silêncio é muito importante. Bom, depois de olhar para as lições de Jacob, a gente vai para as nossas reflexões, que eu já começo a finalizar com vocês. E aí eu trago, né? O que é que essa experiência narrada ao longo desse capítulo nos ensina sobre a importância do desapego aos bens e às situações materiais, né? O que é que esse capítulo nos ensina? Como isso é importante? E quais sentimentos humanos parecem facilitar ou dificultar o momento da passagem descrita no texto, né? Olha que a gente falou aqui desses sentimentos, desses dois polos. E como a presença de amigos espirituais modifica a visão tradicional e temerosa da morte? Então, como é que o espiritismo pode nos ajudar? E esses amigos que estão lado a lado com a gente nos ajudam. E, por fim, de que maneira a compreensão espiritual apresentada pode transformar a forma como lidamos com o luto e a saudade. O luto e a saudade de nossos amores, que já não estão mais nessa carne, mas também o luto e a saudade de outras coisas que vamos nos despedindo diariamente, com a cor dos cabelos, com a fisionomia no espelho, com algo até material que perdemos, né? Isso sim perdemos, mas com os nossos amores, com os nossos entes queridos e com nós mesmos que vamos partir dessa carne e vamos para essa eternidade. Então, como que o Espiritismo pode nos ajudar disso? Tá bom? Então, diante dessas quatro perguntinhas, eu vou finalizando o nosso estudo por hoje. Dizer que o CAC te aguarda na próxima semana para a gente começar um capítulo, né, no Clube do Livro. Dizer a vocês que eu sou muito, mas muito feliz por estar aqui com vocês, nessa linda obra, que é esse Clube do Livro, o livro Voltei, a história do irmão Jacob, a psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, Glécia Carneiro. Agradeço a vocês mais uma vez essa companhia e volte sempre, e eu te espero na próxima semana. Um beijo grande e tchau, tchau.